não há dúvida de que a descoberta da fissão nuclear foi tão revolucionária como a descoberta do fogo pelo homem. Atualmente, com a guerra deflagrando em muitas partes do mundo, parece que a ameaça de aniquilação por armas nucleares está mais próxima do que nunca. Mas será que estas armas são tão poderosas como imaginamos? Alguns especialistas pensam que as armas nucleares não são tão perigosas como nos fazem crer, enquanto outros dizem que uma determinada arma pode acabar com toda a vida na Terra. O que é que uma guerra nuclear faria realmente ao nosso planeta? E se tivéssemos que usar armas nucleares numa coisa como a Lua? Prepare-se enquanto exploramos esses tópicos e te mostramos o verdadeiro poder das armas nucleares. E veja a bomba tão perigosa que você espera que nunca seja construída. As ogivas nucleares são o rei de todas as bombas quando se trata de armas de destruição maciça. De acordo com as estimativas recentes, existem cerca de 12.500 ogivas nucleares a nível mundial. A Rússia tem cerca de 5.900 e os Estados Unidos possuem cerca de 5.244 armas nucleares. No entanto, a maioria dessas armas nucleares está armazenada ou reformada. De fato, tanto os Estados Unidos como a Rússia têm apenas cerca de 1.600 ogivas nucleares estratégicas ativas cada um. Ainda assim, são 3.200 ogivas nucleares, o suficiente para causar muita devastação. Outros países oficialmente reconhecidos como possuidores de armas nucleares são a China, a França e o Reino Unido, mas seu número é muito inferior. Por exemplo, a China tem apenas cerca de 500 armas nucleares operacionais, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os detalhes específicos das armas, incluindo as suas capacidades, são, obviamente, confidenciais. O que sabemos é que as armas mais poderosas têm uma potência de cerca de 1,2 megatoneladas, o que equivale a 1 milhão de toneladas de explosivos convencionais, como cartuchos de artilharia, granadas e bombas aéreas carregadas com TNT. A maioria dos mísseis nucleares, ou ICBM, pode transportar 6 a 8 ogivas nucleares separadas com uma potência média de 400 quilotoneladas cada. Mas havia bombas muito mais poderosas e devastadoras. Talvez você já tenha ouvido falar da bomba Tsar Bomba, e algumas vezes chamadas de Big Ivan. Mas talvez haja algumas coisas que você não sabia sobre esta incrível bomba nuclear. Todos sabemos que foi a arma nuclear mais poderosa já fabricada e testada na Terra, liberando a maior explosão provocada pelo homem já registrada na história. Novos estudos e observações colocam o rendimento da explosão da Tsar Bomba em 57 megatoneladas, ou equivalente a 57 milhões de toneladas de TNT. Continua sendo inigualável no seu poder destrutível, mas também na sua futilidade. A bomba era inútil porque era muito grande e pesada para ser considerada uma arma prática. Produzir uma arma deste gênero em 1961 era uma tarefa gigantesca. Literalmente, era tão grande que um bombardeiro Tupolev Tu-95V teve que ser modificado, removendo as portas do compartimento da bomba e os tanques de combustível da fuselagem só para transportar a bomba de 27 toneladas. A bomba tinha incríveis 8 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. O que é interessante, além do tamanho da bomba, é o fato de ter sido concebida para ser uma bomba com capacidade para 100 megatoneladas. Era uma bomba de hidrogênio de 3 fases que utilizava uma bomba atômica de fissão como primeira fase para comprimir uma segunda fase termonuclear, que por sua vez comprimia uma terceira fase termonuclear muito maior. E as provas mostram que a Tsar Bomba utilizou várias terceiras fases e não apenas uma. Poderia ter produzido mais de 100 megatoneladas, mas a bomba tinha um design atenuado que envolvia uma adulteração, que é uma camada opcional de material denso que envolve um material físsil. Para minimizar a precipitação radioativa, a terceira fase tinha um dispositivo de controle de chumbo em vez de um dispositivo de controle de fusão de urânio-238. Se tivesse um regulador desse urânio, a bomba teria produzido um rendimento superior a 100 megatons. Isso porque um dispositivo de manipulação de urânio amplifica muito a reação ao fissionar átomos de urânio com nêutrons rápidos de reação de fusão, amplificando assim muito a magnitude da explosão.
Mas ao utilizar um tampão de chumbo, a fissão rápida foi eliminada e a fusão termonuclear foi responsável por 97% do rendimento da Tsar Bomba, o que significa uma explosão muito mais limpa e menor. Na verdade, a bomba não produziu tanta radioatividade nuclear devido aos tampões de chumbo. A explosão menor também permitiu que o bombardeiro que largou a arma se afastasse o suficiente para sobreviver à explosão. No entanto, a explosão foi ainda assim enorme. A bomba foi lançada sobre o local de testes da Baía de Mityushika, na ilha deserta de Novaya Zemlya, e explodiu a 4 quilômetros acima do solo. Produziu uma enorme nuvem em forma de cogumelo a mais de 60 quilômetros de altura. O clarão da detonação foi visto a 1000 quilômetros de distância e foi capaz de infligir queimaduras de 3º grau a qualquer pessoa a uma distância de 100 quilômetros. Com certeza seria vista da órbita da Terra se algum astronauta estivesse olhando. Mas no fim das contas, a Tsar Bomba não tinha qualquer valor estratégico além da intimidação, mas não intimidou ninguém, porque os cientistas americanos chamaram a atenção para o seu tamanho, e só esse fato a tornou estrategicamente inútil. Além disso, testes mostram que uma bomba de 100 megatons liberta apenas 10 vezes a energia de uma bomba de 10 megatons, mas não causa 10 vezes mais danos. Esse fato tem a ver com os efeitos não lineares das explosões. Assim, uma explosão de 100 megatons é apenas um pouco mais destrutiva do que uma bomba de 10 megatons. Mas, por outro lado, o peso das armas nucleares é mais ou menos escalonado de forma linear. Uma bomba de 100 megatons pesa 10 vezes mais do que uma bomba de 10 megatons, o que a torna muito mais difícil de utilizar num míssil ou num bombardeiro. O Sarmat pode transportar 15 ogivas nucleares ligeiras ou veículos de reentrada múltipla, abreviados como MIRVs, e cada um delas é capaz de planar e atingir um alvo diferente. O LGM-35A Sentinel é um míssil balístico intercontinental da próxima geração da Força Aérea dos Estados Unidos, substituindo o Minuteman III com 5 décadas de existência. O Sentinel também pode transportar várias ogivas, como a ogiva termonuclear W-87 de 475 quilotons, anteriormente utilizada no ICBM LGM-118A Peacekeeper. O fato de todos esses ICBMs poderem transportar várias ogivas significa que as hipóteses de sobrevivência e ao inverno nuclear que se segue vão depender do local onde se vive e da rapidez com que se consegue esconder num abrigo nuclear. Num ataque nuclear total, há muitos fatores diferentes envolvidos para se poder dizer exatamente o que vai acontecer, como, por exemplo, não saber quantos mísseis podem ser interceptados de cada lado. Mas, como os veículos planadores hipersônicos são incrivelmente difíceis de abater no seu caminho, os danos seriam provavelmente devastadores em ambos os lados. Mas uma coisa é certa, não importa quem começa uma guerra nuclear, não haverá vencedores. Um lado lança mísseis nucleares e o outro lado detecta o lançamento e contra-ataca com seu próprio ataque nuclear antes do impacto. São lançados mísseis balísticos dos submarinos de ambos os lados. Os primeiros ataques termonucleares criam impulsos eletromagnéticos que fritam a eletrônica e as redes de energia. Os alvos seguintes são os centros de comando e controle e outros locais de lançamento nuclear. Todos os ICBMs baseados em terra demoram 30 minutos após o lançamento para atingir os seus alvos. Cada ogiva nuclear que conseguisse passar pelas defesas aéreas explodiria como uma bola de fogo quase tão quente como o núcleo do Sol, seguida de uma onda de choque que iria vaporizar tudo que fosse pego no seu caminho. Qualquer sobrevivente em áreas não diretamente afetadas pela explosão teriam que lidar com tempestades de fogo e elevados níveis de radiação. Mas o pior ainda estava por vir.
toda aquela fumaça preta de carbono das explosões nucleares e das tempestades de fogo por elas criadas acabaria por ir para a estratosfera, onde as correntes de jato de alta altitude o espalhariam pelos céus. Alguns estudos dizem que esta fumaça preta e poeira criariam um inverno nuclear e se esfriariam o planeta em 20 graus Celsius. Sem os mantimentos, as pessoas ainda vivas acabariam passando fome ou iriam morrer devido aos efeitos da doença da radiação. Não fazemos ideia de quantos sobreviventes haveriam numa guerra nuclear, mas será que toda essa guerra nuclear poderia destruir o planeta, no sentido de rachar ele no meio ou explodir ele inteiro? Nem pensar. $2 milhões de megatons. E você acha que as nossas insignificantes armas nucleares podem fazer explodir alguma coisa? Mesmo que fosse possível juntar todas as armas nucleares do planeta numa pilha e detoná-las todas de uma vez só, não causaria nem de perto nem de longe os mesmos danos que o Chicxulub causou. Estamos falando de uma explosão equivalente à explosão de 2 milhões de Tsar-bombas. Apesar do enorme impacto e da explosão que quase aniquilou toda a vida no planeta Terra, o planeta continua girando e continua cheio de vida. De fato, a Terra já passou por uma série de asteroides, vulcões e terremotos que fazem com que as nossas armas nucleares mais poderosas pareçam minúsculas em comparação. E a Lua? Poderíamos destruir o nosso satélite se ele alguma vez ameaçasse o nosso planeta, como em alguns desses filmes de ficção? Não esqueçamos que a Lua tem 1/4 do tamanho da Terra, com um diâmetro de 3.475 quilômetros. Se disparássemos todas as armas nucleares que temos contra a Lua, seria fútil, seria como jogar várias bolinhas de gude nela. Por isso, esquece essa ideia de explodir o planeta ou a Lua com armas nucleares. Mas há uma arma que provavelmente acabaria de vez com toda a vida no planeta Terra, se esse dispositivo do juízo final fosse alguma vez criado. É uma arma aterrorizante conhecida como bomba de cobalto. Vimos algumas outras fontes sugerirem que o cobalto aumenta o rendimento nuclear. Bom, essa não é a verdade. A verdade é de fato mais horrível, porque o que lhe falta em poder explosivo compensa em radioatividade. Esta bomba é também conhecida como uma bomba suja, que faz chover enormes quantidades de material radioativo num grande raio após a explosão. Em outras palavras, se a bola de fogo explosiva e a onda de choque não o pegarem, a quantidade acrescida de precipitação radioativa vai fazer isso. Seu conceito foi descrito pela primeira vez pelo físico Leo Szilard em 1950. Ele não estava propondo a construção de uma arma deste tipo, mas sim descrevendo que a tecnologia nuclear chegaria em breve ao ponto de acabar com toda a vida na Terra. Em outras palavras, um verdadeiro dispositivo do dia do juízo final. Então, como ele funciona? Lembra de termos falado sobre os tampões de chumbo no Tsar-bomba no início do vídeo? Eles tornaram a explosão mais limpa no que diz respeito à precipitação radioativa deixada. Uma bomba de cobalto faria o contrário, tendo um tampão feito de cobalto colocado à volta de uma bomba termonuclear. Quando a bomba explode, o intenso fluxo de nêutrons da explosão converte o cobalto em cobalto 60, que é depois vaporizado pela explosão. Esse cobalto vaporizado iria se condensar e cairia de volta à Terra com a poeira e os detritos da explosão contaminando tudo que tocasse. Mesmo que conseguíssemos escapar e nos esconder num abrigo radioativo,
O cobalto-60, emissor de raios gama de alta energia, tem uma semivida de 5,27 anos. Isso é bastante tempo para esperar que ele e tudo à sua volta se decomponha. Talvez algumas criaturas, como os tardígrados ou as baratas, possam sobreviver, mas seria pouco provável. Imagine só se a Tsar Bomba tivesse tido um sabotador de cobalto na sua concepção múltipla de 3 fases. Uma adulteração de cobalto teria feito com que a bomba produzisse uma enorme quantidade de precipitação radioativa que se teria espalhado por uma área muito mais vasta do que a precipitação produzida pela adulteração de chumbo. Essa enorme quantidade teria causado uma devastação ambiental generalizada, incluindo problemas de saúde para todos os habitantes do planeta. São coisas assustadoras de imaginar. Esperemos que nunca ninguém conceba uma arma destas, mas, mais importante ainda, que nunca ninguém utilize armas nucleares. Como dissemos antes, não há vencedores numa guerra destas. É todo o tempo que temos por hoje, mas antes de irmos, queremos saber o que você tem a dizer e o que pensa sobre o nosso tema. Será que alguém algum dia vai apertar o botão? Ou será que a humanidade vai ser mais esperta e sobreviver à autodestruição? Fala pra gente nos comentários. Não se esqueça de ficar atento aqui para mais coisas incríveis e obrigado por assistirem.